Olá. A gente vê a igreja atuando no mundo de tantas formas, né? Projetos sociais, celebrações, às vezes alguns posicionamentos. Mas assim, como é que ela decide o que fazer? Como avalia se está no caminho certo, no mundo que, vamos combinar, é bem complexo? Tem que ter uma reflexão por trás de toda essa ação, né? Não pode ser só ir fazendo. Exatamente, e essa reflexão, ela tem nome, é a teologia pastoral. É sobre isso que a gente vai mergulhar um pouco hoje, sabe? Usando como base o material Teologia Pastoral 1, do Fernando Lorenz, lá da UCDB Virtual. A nossa ideia aqui é tentar entender como a igreja pensa sobre a própria prática, sobre esse seu fazer no mundo, né? Como ela age. Entendi. Quer dizer, não é só sair fazendo as coisas. Existe um pensamento teológico, uma estrutura por trás da ação. E por que isso é tão importante assim? O material até fala dessa necessidade constante de renovação da igreja, né? Cita o Concílio Vaticano II. Diz que ela é, ao mesmo tempo, mestra e aprendiz. Precisa sempre se olhar no espelho, vamos dizer assim. Isso, perfeito. E olha, definir essa teologia pastoral não é tão simples não, viu? Ela ainda está amadurecendo como disciplina. Mas no fundo, diferentes teólogos concordam em alguns pontos essenciais. O Mihaly Csikszentmihalyi, por exemplo, ele diz que é a reflexão teológica sobre tudo aquilo que a igreja faz para se realizar no mundo, sabe? Levando em conta quem ela é, sua natureza e também o contexto, a situação em que ela vive. Outros, como Matt e Baumler, são talvez um pouco mais diretos. Dizem que é a ciência teológica da ação. Ciência da ação. Gostei dessa definição. É bem direta. E onde que essa disciplina nasceu, assim, formalmente? O material aponta ali para o norte da Europa, né? Áustria, Alemanha, Suíça. Final do século XVIII, menciona um decreto da Imperatriz Maria Teresa, em 1774, se não me engano, e uma figura-chave, um tal de Franz Stefan Hautenstrau. Curioso que, no início, a intenção era bem prática, né? Quase um manual para os padres sobre como fazer as coisas. Sim, começou muito focada no como fazer, no pragmatismo. Mas olha, a teologia pastoral evoluiu, e muito. Hoje não existe um único método para essa reflexão. O próprio material já fala em metodologias, assim, no plural, o que já mostra uma abertura, né? Ela dialoga o tempo todo com outras ciências, sociologia, psicologia, história, porque afinal, a fé não vive isolada da realidade humana, certo? Faz todo sentido. Não dá para pensar a ação da igreja numa bolha. E quais seriam, então, essas metodologias? O material deve citar algumas, imagino. Cita sim. Historicamente, o primeiro método que surgiu foi o dedutivo. Basicamente, como funciona? Parte-se da doutrina, dos dogmas, e aí se deduz como agir na prática pastoral. Isso funcionava bem em épocas mais estáveis, sabe? Como na cristandade, onde tudo parecia mais definido, mais assentado. Mas a limitação é clara, né? Ele ignora muito o contexto real, as mudanças, as particularidades. Acaba virando uma espécie de receita de bolo, sem considerar os ingredientes locais, a realidade específica. Entendi. Fica meio engessado, talvez. E aí imagino que depois veio o oposto para compensar. Exato. Com o Concílio Vaticano II e toda aquela valorização das ciências humanas e sociais, ganhou muita força o método indutivo. Aqui, o ponto de partida é o inverso. É a realidade concreta. São os dados empíricos, a experiência vivida. Primeiro se analisa a situação e só então se busca a luz da fé, da tradição para pensar a ação. A grande vantagem é que ele encarna a teologia na vida real, sabe? Traz para perto. Mas imagino que aí também tem os seus riscos, não? Se a gente fica só na análise da realidade, o que acontece? Sim, o alerta é importante e o material menciona isso. Sem uma interpretação que venha da fé, aquilo que a gente chama de hermenêutica da fé, corre-se o risco, sim, de fazer leituras puramente ideológicas ou sociológicas, sabe? E aí se perde a dimensão teológica. É preciso achar um equilíbrio. Ok. E como é que se busca esse equilíbrio? Tem alguma proposta nesse sentido? Tem sim. Surgiram propostas como o método da correlação, que foi desenvolvido por Marc Donzé.
A ideia é justamente superar essa via de mão única, sabe? Seja doutrina prática ou prática doutrina. A proposta é criar um diálogo mais profundo, mais dialético. Simplificando bastante, envolve alguns passos. Primeiro, perceber uma prática que inquieta, que questiona. Depois, analisar criticamente essa prática, usando as ciências, mas também a teologia. Aí vem a correlação mesmo. Colocar essa análise em diálogo com a revelação, com a tradição da igreja. A partir daí, projetar ações renovadas e, por fim, verificar se esse projeto faz sentido, se é pertinente. É um ir e vir constante entre a fé e a vida. Interessante esse movimento de ir e vir. E o famoso método ver, julgar, agir. Ele entra aí nessa história? Muita gente conhece essa expressão, né? Especialmente aqui na América Latina. Com certeza. Ele é fundamental. Tem raízes lá na ação católica com o Cardian. Foi muito usado pela teologia da libertação e ganhou um reconhecimento oficial importante. O Papa João XXIII mesmo já o mencionava na Mater et Magistra. Primeiro, ver a situação concreta, depois julgar essa situação à luz dos princípios da fé e da doutrina social e, por fim, agir para transformar essa realidade. Ele está muito presente em documentos importantíssimos do Vaticano II, como a Gaudium et Spes, e, claro, nos documentos das conferências episcopais latino-americanas, como Medellín, Puebla, Aparecida. É um método muito nosso, digamos. E qual seria a grande força dele? E talvez as limitações e os cuidados a tomar. De constante de reler a tradição nesse novo contexto. O risco, talvez, seja separar demais as etapas, como se fossem caixinhas independentes, ou usá-lo de forma um pouco superficial, talvez até com um viés ideológico, sem a devida profundidade teológica no julgar. Mas o fundamental é entender que o julgar é teológico, é um discernimento à luz da fé. E o agir busca uma transformação que vem de dentro, inspirada pelo Evangelho. Não é só uma análise social seguida de um ativismo qualquer, entende? Entendi perfeitamente. Essa conexão forte entre fé e ação parece ser mesmo o coração da teologia pastoral, então. O material até reforça que ela está totalmente ligada à eclesiologia, que é a reflexão sobre a própria igreja, sobre o que ela é. Quer dizer, o agir da igreja, a pastoral, revela o ser da igreja. Perfeito. É exatamente isso. A ação pastoral não é só uma atividade que a igreja já faz. Ela manifesta a identidade da igreja, o que ela é em sua essência. E como ciência, a teologia pastoral tem seus elementos bem definidos. O objeto material são as ações concretas da igreja. O anúncio da palavra, o ministério profético, a celebração da fé, o litúrgico, o serviço aos necessitados, o caritativo. Já o objeto formal é como a igreja se realiza, hoje, agora, condicionada pela situação presente, pelo seu tempo. Por isso, esse diálogo com o mundo é tão essencial. E qual seria o objetivo final disso tudo? E quem é que faz essa teologia? É só o pessoal da academia, os bispos? O objetivo final é pensar, refletir e planejar a ação da igreja para que ela seja o mais fiel possível à sua missão nesse contexto atual em que a gente vive. E o sujeito dessa reflexão não é só o clero ou os teólogos especialistas, não. É a igreja inteira. Todo o povo de Deus é chamado a refletir sobre a sua prática, sobre como está vivendo e testemunhando a fé. Claro, cada um a seu modo e nível, mas é uma tarefa de todos. Muito bom isso. E de onde vem a inspiração para essa ação toda? O material destaca a história como uma fonte teológica importante, um locus teológicus, como se diz tecnicamente. A própria revelação de Deus aconteceu na história, não é? Exatamente. Isso é central. A Constituição Dei Verbum do Vaticano II é claríssima sobre isso. Deus não se revelou por ideias abstratas, mas através de palavras e acontecimentos que estão interligados na história humana. E tudo isso culmina em Jesus Cristo. Então, a ação pastoral da igreja se insere nessa grande história da salvação, e a história, por sua vez, ilumina a nossa ação hoje. As raízes bíblicas disso são fortíssimas. Se a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, a imagem de Deus como pastor do seu povo é central.
É só pensar no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, quem não conhece, e Deus escolhe pastores humanos como Moisés, Josué, Davi. Mas ele também critica muito duramente os maus pastores, aqueles líderes que cuidam só de si mesmos e abandonam o rebanho. O livro de Ezequiel, capítulo 34, é impressionante nisso. Aliás, em Ezequiel 34, diante da falha desses líderes humanos, o próprio Deus promete: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas, eu mesmo vou ser o pastor delas. E promete suscitar um novo pastor, um novo Davi. Já vemos prefigurado aí aquele tríplice serviço que vai se realizar plenamente em Cristo, o de ensinar, ser profeta, o de santificar, ser sacerdote e o de guiar, ser rei. E no Novo Testamento, essa figura se concretiza totalmente em Jesus. Ele é o bom pastor por excelência. Sim, ele cumpre essa promessa de forma definitiva. No Evangelho de João, capítulo 10, ele se apresenta claramente: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Toda a palavra pastoral que a gente usa hoje, no fundo, remete a ele. E nele, aquele tríplice serviço ou munus, como a teologia chama, se realiza plenamente. Ele é o profeta definitivo, porque ele é a própria palavra de Deus feita carne. Ele é o sacerdote perfeito, o mediador único e o sacrifício de expiação. E ele é o rei messiânico, que inaugura o reino de Deus com um poder que é serviço. Tudo isso entendido como diaconia, como serviço humilde. E ele não guarda essa missão só para si, né? Ele compartilha isso com a igreja. Exatamente, ele chama os apóstolos e os associa à sua missão. E através deles, essa missão é confiada a toda a igreja. A igreja é chamada a ser sacramento, ou seja, sinal e instrumento do reino de Deus já presente no mundo, mesmo que ainda em mistério. Ela não se identifica totalmente com o reino, mas está a serviço dele, anunciando-o e buscando concretizá-lo. As primeiras comunidades cristãs, como a gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, já viviam intensamente isso. Eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Já era pastoral acontecendo. E o ponto crucial que documentos mais recentes como a Christi Fidelis Laici reforçam muito é que essa participação na missão de Cristo, nesse ser profeta, sacerdote e rei, não é exclusiva da hierarquia dos padres e bispos, é uma vocação de todos os batizados. É uma dignidade e uma responsabilidade comum, que depois se expressa de formas diferentes nos diversos ministérios e carismas dentro da comunidade. Faz todo sentido. E essa ação da igreja, como a gente viu, acontece na história e por isso vai mudando, vai se adaptando. O material fala em diferentes modelos de ação pastoral, que estão ligados a como a própria igreja se entendia em cada época histórica, né? Sim, é fascinante observar isso. Como a autocompreensão da igreja, a eclesiologia de cada tempo molda diretamente a sua prática pastoral. De forma bem resumida, o material apresenta alguns modelos. Lá na época dos padres da igreja, a patrística, a imagem forte era da igreja como mater ecclesia, a igreja-mãe. A ênfase pastoral estava muito no anúncio corajoso da fé, o querigma, no testemunho que ia até o martírio, martiria, e numa formação bem sólida e longa dos novos cristãos, o catecumenato. Havia um diálogo cultural intenso também. Depois, na Idade Média, com o regime da cristandade, a imagem muda para a igreja como Mater Regina, a mãe rainha. O foco pastoral se desloca bastante para a vida sacramental, organizada em torno das paróquias rurais. O ideal de santidade passa a ser muito associado à vida monástica. O catecumenato, infelizmente, quase desaparece. E na Idade Moderna, com a Reforma, o Iluminismo, como a igreja reage? Aí a igreja passa a se ver mais como uma sociedade perfeita e hierarquicamente organizada. A pastoral torna-se mais coletiva, mais uniforme, muito voltada para a defesa da doutrina apologética, contra os erros modernos. É a época da Contra-Reforma, do Concílio de Trento e depois do Vaticano I. A preocupação institucional e jurídica fica bem forte. Até que chega o Concílio Vaticano II, que parece mudar tudo de novo. Muda radicalmente. O Vaticano II resgata imagens bíblicas e patrísticas importantes,
como a da igreja como povo de Deus e como comunhão. Isso leva a uma pastoral de conjunto, busca-se uma reconciliação e um diálogo com a modernidade, valoriza-se a participação de todos os batizados, a ação concreta volta a ser um ponto de partida importante para a reflexão teológica. A igreja se entende mais como servidora da humanidade, sacramento de salvação no meio do mundo. E aqui na América Latina, essa recepção do Vaticano II teve um rosto bem particular, né? Com as conferências episcopais. Sim, totalmente. A recepção latino-americana foi muito criativa e marcada pelas grandes conferências de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Surge com muita força uma pastoral voltada para a libertação integral do ser humano. Há uma ênfase muito grande na opção preferencial pelos pobres, na promoção da justiça social, no protagonismo das comunidades eclesiais de base. É uma pastoral que busca ser de comunhão e participação ativa de todos. Entendi. Vimos os modelos da ação pastoral ao longo da história. Mas e a disciplina teologia pastoral? Como ela mesma evoluiu como campo de estudo? Ela é bem recente, né? Você disse que é do final do século XVIII. Isso, a reflexão sistemática sobre a pastoral, organizada como disciplina acadêmica, é relativamente recente, sim. E a evolução dela também é interessante. Começou naquela fase pragmática, bem prática, quase um manual de instruções para os párocos, como a gente comentou com o Rautenstrauss. Depois, no início do século XIX, especialmente com a escola de Tübingen, na Alemanha, com gente como Seiler, ela ganhou uma profundidade teológica maior. Passou a ser vista como mediação da salvação de Cristo, com uma base bíblica mais forte. É a fase querigmática ou soteriológica. Mais tarde, ainda em Tübingen, com Moller, Drey, ela se vinculou muito mais à eclesiologia. A igreja passou a ser vista não só como objeto da pastoral, mas como sujeito ativo dessa ação. É uma fase de maior autoconsciência da igreja. Já no século XX, e principalmente depois do Vaticano II, a teologia pastoral passa a ser entendida como a ciência da praxis da igreja, ou seja, da sua ação refletida e transformadora. Há uma influência grande da antropologia, do diálogo com as ciências humanas. Teólogos como Arnold, Liegey e o próprio Karl Renner falam da igreja que se autorrealiza na sua ação pastoral no mundo. E, claro, não podemos esquecer a contribuição fundamental da América Latina, nas últimas décadas, com a reflexão da praxis libertadora. Aqui o foco se desloca. Não é só a autorrealização da igreja, mas a realização do reino de Deus na história, a partir da ótica e do protagonismo dos pobres. O método engajado parte da praxis. Nesse percurso todo da disciplina, aquele documento do Vaticano II, a Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo atual, parece mesmo ser um ponto de virada, um marco fundamental. Sem dúvida nenhuma. A Gaudium et Spes é talvez o símbolo máximo daquela virada do concílio para o diálogo com o mundo, o famoso ajornamento. O próprio método dela já é inovador para a época, bem indutivo. Ela começa falando das alegrias e esperanças, das tristezas e angústias dos homens e mulheres de hoje, GS1. É a realidade falando primeiro. Ela apresenta Cristo não como uma doutrina abstrata, mas como a resposta para as perguntas mais profundas do ser humano sobre a vida, o sentido, o destino, GS3, e chama a igreja a não se isolar, mas a colaborar ativamente na construção de um mundo mais justo e fraterno, GS42. E aí ela entra em temas bem concretos: a dignidade da pessoa, a família, a cultura, a economia, a política, a paz. É a igreja olhando resolutamente para fora, à destra, complementando a Constituição Lumen Gentium, que olhava mais para dentro da igreja, ad intra. Ok, acho que deu para ter uma boa visão geral do que é a teologia pastoral, como ela funciona, de onde ela vem. Mas pensando na prática hoje, como guiar essa ação? O Papa Francisco vive alertando que a igreja não pode ser só uma ONG, né? A ação precisa ter critérios que venham da fé. Critérios teológicos, certo? Senão vira só ativismo. Essencial. Esse é um ponto-chave. A ação pastoral precisa de critérios teológicos claros para não se desviar da sua identidade e missão. O material que a gente está usando agrupa esses critérios de uma forma bem interessante, em 3 blocos.
Primeiro tem os critérios que estão ligados à continuidade da missão do próprio Cristo. Como assim, continuidade da missão de Cristo? Por exemplo, o critério teândrico. Lembra que a gente falou que a ação da igreja é divina e humana ao mesmo tempo? Esse critério lembra disso. A gente não pode nem esperar tudo de Deus sem fazer a nossa parte, isso seria fideísmo, nem achar que tudo depende só do nosso esforço, esquecendo a graça, isso seria ativismo pelagianismo. Exige fé e confiança em Deus, mas também trabalho sério, engajamento nosso. Outro critério nesse bloco é o sacramental. A ação da igreja deve ser sempre um sinal visível e eficaz da graça invisível de Deus. Deve ser algo que realmente toque, transforme, gere vida em plenitude, como diz o Evangelho. Não é só fazer por fazer. E tem também o critério da conversão. A gente sabe, a Lumen Gentium diz isso, que a igreja é santa, mas também composta por pecadores. Então a ação dela nunca é uma transparência perfeita da ação de Deus. Ela precisa estar sempre se convertendo, se purificando, reconhecendo as suas falhas, sem triunfalismos. O documento de Aparecida fala muito dessa necessidade de uma conversão pastoral contínua. Entendi. Teândrico, sacramental, conversão. Faz muito sentido. E quais seriam os outros grupos de critérios? O segundo grupo de critérios está ligado ao caminho para o reino de Deus. Ou seja, como a ação da igreja ajuda a construir o reino aqui na história. Aqui entra, por exemplo, a historicidade. A ação acontece no tempo, na história, numa cultura específica. Então ela precisa ser dinâmica, precisa dialogar com essa cultura, se adaptar sem perder a identidade, discernir o que o Espírito Santo está dizendo hoje. Aquela ideia da Evangelii Gaudium, de uma igreja em saída, tem tudo a ver com isso. Ligado a isso, vem o critério dos sinais dos tempos, que a Gaudium Expes tornou famoso. É a capacidade de ler a realidade atual com os olhos da fé, buscando perceber onde Deus já está agindo, mesmo fora das estruturas vivíveis da igreja, e também entender as perguntas, as angústias e esperanças das pessoas hoje. E por fim, nesse bloco, a universalidade. A salvação que Cristo oferece é para todos, sem exceção. Isso impulsiona a igreja para a missão, para ir além das suas fronteiras, tanto geograficamente, missão adjentes, quanto culturalmente, a enculturação da fé. Muito bom. Historicidade, sinais dos tempos, universalidade. E o terceiro grupo de critérios? O terceiro grupo foca na presença e na missão da igreja no mundo. Um critério fundamental aqui é o do diálogo. A igreja é chamada a ser perita em diálogo, como disse Paulo VI na Ecclesiam Sua. Primeiro, o diálogo interno, ad intra, entre seus membros, valorizando a diversidade de dons, e a partir daí, o diálogo com o mundo, ad extra, com as outras culturas, religiões, com a sociedade em geral. Isso brota da própria natureza de Deus, que é comunhão, é diálogo na Trindade e, claro, o critério da missão. A igreja não existe para si mesma, ela existe para evangelizar. Sua natureza é missionária, como diz o decreto ad gentes. Isso exige que a pastoral seja sempre pensada em chave missionária, que todos colaborem, a tal pastoral de conjunto, e que a igreja supere a tentação do isolamento, da autorreferencialidade, para ir ao encontro do outro, especialmente das periferias. Nossa, com tantos critérios importantes assim, fica claro que a ação pastoral não pode ser só no improviso, né? Não dá para ser só na base do vamos ver o que acontece. Daí a importância do planejamento pastoral, que o material também aborda. Exatamente. Planejar na igreja não é só fazer um calendário de eventos ou um cronograma burocrático. É um processo de responsabilidade. Como diz um autor citado, o Payá, é um esforço sério para conectar o ideal do evangelho, a nossa utopia cristã, com a realidade concreta em que a gente vive. Exige pensar, organizar os meios, prever os passos. O próprio Jesus, naquela passagem de Lucas 14, fala sobre calcular os custos antes de começar a construir uma torre, né? É uma questão de sabedoria e responsabilidade. Claro que é um desafio. Às vezes a gente cai no voluntarismo, no sempre foi feito assim, ou falta formação para as pessoas participarem bem. Por isso, o planejamento precisa unir a dimensão técnica,
pedagógica com uma motivação espiritual profunda. E como isso funciona na prática? Por exemplo, na igreja aqui no Brasil, como esse planejamento acontece? Que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publica a cada 4 anos. Geralmente, essas diretrizes dão um rumo geral para a igreja no Brasil naquele período, inspiradas nos grandes documentos da Igreja Universal, como os do Papa, e também nas conclusões das conferências do Episcopado Latino-Americano, como a Aparecida. A partir daí, esse planejamento se desdobra. Cada regional da CNBB faz o seu, cada diocese elabora seu plano diocesano de pastoral e, idealmente, cada paróquia, cada comunidade também faz o seu planejamento local em sintonia com as instâncias maiores. As DJEs de 2015 a 2019, por exemplo, apontavam 5 urgências pastorais, como a iniciação à vida cristã, a animação bíblica da vida e da pastoral, a questão da igreja como casa da palavra, casa do pão, casa da caridade e a missionariedade. O método ver, julgar, agir costuma ser a base desse processo todo, que se busca ser o mais participativo possível. Entendi. E como é esse processo participativo? Assim, resumidamente, quais seriam os passos? Geralmente, ele segue mais ou menos essa lógica do ver, julgar, agir. Começa com uma análise da realidade, o ver, tentando entender o contexto social, cultural, religioso, os desafios, as oportunidades, mas sempre iluminada pela fé e pelos critérios teológicos que a gente conversou. Não é só uma análise sociológica. 2. Depois vem a definição do projeto pastoral, o julgar, onde se definem os objetivos gerais, as prioridades, as metas que se quer alcançar à luz do Evangelho e da missão da Igreja. É um momento forte de discernimento. O que Deus nos pede aqui e agora? 3. A partir daí vem a programação, o agir, que detalha as ações concretas, quem vai fazer o quê, quando, com que recursos, qual o cronograma. É a parte mais prática. 4. E fundamental, a avaliação. Ela não pode ser só no final, precisa ser um processo contínuo para ir vendo se o caminho está correto, se os objetivos estão sendo atingidos e para poder corrigir a rota, fazer ajustes se for necessário. É um ciclo que se renova. Uau, que percurso completo a gente fez. Fomos desde tentar entender o que é essa tal de teologia pastoral, passando pelos seus métodos diferentes, buscando suas raízes lá na Bíblia e acompanhando a evolução na história da Igreja, até chegar nesses critérios que devem iluminar a ação e a necessidade do planejamento hoje. Fica muito claro mesmo que fé e ação, que reflexão teológica e prática pastoral não podem andar separadas, né? Elas se alimentam o tempo todo. É exatamente isso. A teologia pastoral é essa reflexão vital, esse pensamento crítico que ajuda a igreja a entender e a viver melhor a sua missão no mundo complexo de hoje. É um esforço contínuo para ser fiel a Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, ser relevante e significativa para as pessoas em cada tempo e lugar. É uma busca constante por se renovar para poder servir mais e melhor, como Jesus ensinou. Os que você mencionou, a Igreja Mãe, a Igreja Povo de Deus, e nos critérios que a gente discutiu, como o diálogo, a missão, a atenção aos sinais dos tempos, como será que as nossas comunidades de fé hoje estão respondendo aos desafios bem atuais? Sei lá, pensemos na inteligência artificial, na emergência climática que está aí, na polarização social que a gente vive. Será que a forma como a gente responde, ou talvez como a gente não responde a esses desafios, reflete uma compreensão profunda da nossa missão à luz dessa teologia pastoral que a gente explorou hoje? O que essa reflexão toda nos diria sobre as nossas práticas atuais? Fica aí para a gente pensar, né?